E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Vamos dar continuidade então ao nosso vídeo sobre a construção da estátua de Gomes Carneiro. Como eu já havia falado, aquele primeiro projeto ele nunca saiu do papel, né? Ele ficou lá arquivado e foi esquecido, e o tempo foi passando. Então o que acontecia aqui na cidade que lembrava do cerco? De acordo com alguns jornais da época, o que a gente percebe é que houve sim algumas festividades, algumas comemorações relativas ao Cerco da Lapa. Então houveram aqui algumas missas, algumas reuniões de pessoas ali na praça em memória das pessoas que morreram durante o cerco. Mas o que a gente percebe também é que essa memória ela vai sofrendo um desgaste com o tempo. Então a gente vai ter ainda durante alguns anos as homenagens acontecendo aqui na cidade, como a homenagem dos 10 anos do Cerco da Lapa, que aconteceu ali na Praça da Matriz, mas com o tempo vai acontecendo esse desgaste. A memória do cerco ela vai se enfraquecendo, ela vai perdendo força com o tempo. E isso aconteceu devido à falta de algumas coisas que são fundamentais para você manter a memória de uma história viva, como você ter um memorial, uma estátua, ou até mesmo livros escritos sobre aquele feito. E a falta de livros é um grande problema para a questão da memória, porque aonde que você registra um acontecimento se não é em livros? Hoje ainda você tem a internet, mas e naquele tempo? É verdade. O que aconteceu aqui na Lapa então foi que a história do cerco ela acabou se tornando uma história oral, uma história passada de pai para filho. E isso é um grande problema, porque a história oral ela sofre distorções. Nunca uma história que eu conto para você, você vai contar igualzinho para outra pessoa. Sem contar que com o tempo, a história ela vai deixando de ser narrada. E foi o que aconteceu aqui na Lapa. Até ali por volta de 1920, até a década de 1920, a história do cerco já estava caindo no esquecimento. Até o momento em que um general chamado Altamiro Nunes Pereira passava aqui pela região da Lapa, ouviu a história, gostou, achou interessante e pensou: por que não construir uma estátua em homenagem a esse acontecimento? E aí então renasceu a ideia de construir a estátua de Gomes Carneiro. Altamiro Nunes Pereira e seu colega Antônio de Freitas Brandão tomaram as primeiras iniciativas, foram atrás da papelada, resolveram toda a parte burocrática e foram transferidos do Paraná. Isso mesmo, então o projeto novamente ficou meio disperso, né? Ficou meio sem sair do papel. Só que dessa vez todo o trabalho não foi em vão. O projeto acabou caindo em mãos do governador do estado, que era Caetano Munhoz da Rocha. E ele se interessou, e ele se comprometeu a levar adiante aquele projeto. Mas e aí? Quem que fez a estátua? Quem que pensou ela para ela ficar daquele jeitinho que ela tá ali na praça? Caetano Munhoz da Rocha entregou a responsabilidade de construir a estátua ao artista João Turim. E quem que deu os detalhes de como deveria ser a estátua foi o filho de Gomes Carneiro, o Dr. Mário Carneiro. João Turim e Mário Carneiro trocaram algumas correspondências, definindo como seriam alguns detalhes da estátua, como a altura, material utilizado, tipo do uniforme. Então, em 9 de fevereiro de 1928, finalmente a estátua de Gomes Carneiro foi inaugurada ali na praça. O corpo de Gomes Carneiro foi retirado do interior da Igreja Matriz e transferido para o pé da estátua, que serviu como uma espécie de lápide, né, até 1944, quando foi inaugurado o Panteão dos Heróis. A inauguração do monumento contou com a presença de Mário Tiburcio Carneiro, o filho de Gomes Carneiro, né, que deu as instruções para a construção da estátua, contou com a presença de Caetano Munhoz da Rocha, o presidente do estado, né, o governador do estado, e também contou com a presença do Dr. João Cândido. O Dr. João Cândido foi uma figura bastante ilustre aqui no Paraná. Ele foi prefeito na cidade da Lapa durante o cerco, ele como prefeito atuou como médico durante toda a batalha, foi ele que deu os atendimentos a Gomes Carneiro quando ele foi ferido, foi ele que esteve com Gomes Carneiro até o momento da sua morte, e João Cândido, no dia da inauguração da estátua, fez um discurso muito importante que talvez seja o primeiro registro escrito, contando detalhes de como foi o cerco da Lapa. E eu tenho esse discurso aqui, é meu pequeno tesouro. A celebração da inauguração da estátua de Gomes Carneiro foi extremamente importante para a história do Cerco da Lapa. E isso favoreceu para que outras pessoas se interessassem por nossa história e começassem a pesquisar mais sobre ela. E aí, anos mais tarde, vão começar a surgir outros autores que vão se debruçar sobre a história do Cerco da Lapa. Então, no vídeo de hoje era isso. Espero que tenham gostado e até!